Envoltórios de tecido conjuntivo. Esses envoltórios de tecido conjuntivo, nós vimos as fáscias, mas existem também, cada músculo possui os seus envoltórios de tecido conjuntivo. Esses envoltórios vão formar o chamado endomísio, perimísio e epimísio. Endomísio, perimísio e epimísio. Então, são envoltórios de tecido conjuntivo que cada músculo possui. O endomísio, ele serve para quê? Ele serve para delimitar uma fibra muscular. Eu sei que uma fibra muscular é formada pelo conjunto de miofibrilas. Uma fibra muscular é formada pelo conjunto de miofibrilas. Esse conjunto está delimitado graças à presença aqui do endomísio, que vai delimitar esta fibra muscular. Aí, olha só, o conjunto de fibras musculares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, então, o conjunto de fibras musculares vão formar o que a gente chama de feixe muscular, feixe ou fascículo muscular. Esse feixe ou fascículo muscular, ele é delimitado pelo chamado perimísio. Perimísio, ele vai delimitar um feixe ou fascículo muscular. Lembrando que os feixes e fascículos são formados pelo conjunto de fibras musculares. E por fim, aí eu tenho todo o músculo, ó, todo o ventre muscular. Esse ventre muscular, ele é formado pelo conjunto dos fascículos musculares. Então, o conjunto dos fascículos, a reunião dos fascículos musculares, formam o que a gente chama de ventre muscular. E esse ventre muscular, ele é o quê? Ele vai ser envolvido por um tecido conjuntivo chamado de epimísio, epi, superficial A. Então, este aqui é o epimísio, tudo bem? Então, os três envoltórios de tecido conjuntivo são endomísio, envolve a fibra, perimísio, envolve os feixes e fascículos, epimísio envolve o ventre muscular. Lembrando que estes envoltórios, eles se confluem, se unem nas extremidades do ventre muscular, formando assim os tendões deste músculo, formando assim os tendões, as extremidades deste músculo. As extremidades do músculo vão sendo formadas por a projeção também, né, as projeções destas estruturas, destes envoltórios. Então, eles entram na formação aí dos tendões. Por isso, quando a gente faz uma percussão aqui no tendão, nós temos uma repercussão disso, né, desta onda, tá, mecânica, pum, ao longo do músculo, né? E aí a gente vai ter modificação dos padrões de receptores que nós temos aí, de receptores sensitivos que nós temos no músculo. Os órgãos tendinosos de Golgi, que estão responsáveis pela captação e levam informação do grau de tensão que nós temos no músculo, peso, carga mesmo, né? E os receptores que existirão dentro das fibras musculares, das fibras intrafusais dos músculos, onde nós temos ali receptores relacionados aí aos fusos neuromusculares que vão perceber o grau de contração muscular, ok? Velocidade de contração, e isso vai conferir também ajustes para o tônus muscular. É por isso que nós percutimos aqui os tendões e temos uma resposta graças a essa repercussão. Então, a percussão que vai trazer uma repercussão aqui no músculo, como se fosse uma onda. E aí o que acontece? Isso vai gerar um estímulo sensitivo, um estímulo mecânico nestes diferentes receptores musculares, que levarão a informação até a medula espinal,
onde, afinal de contas, os nervos derivam daqui. Então, o nervo que vai, desculpa ser redundante, mas os nervos que inervam o músculo derivam da medula espinal. Então, você veja que o estímulo aferente, o estímulo sensitivo, ele é levado pelos nervos até a medula, e na medula, este estímulo aqui que foi dado, ele vai repercutir, vindo uma onda de contração reflexa, uma resposta reflexa. Então, eu preciso já agora do braço, vamos dizer assim, do nervo eferente. Então, nós sabemos que os nervos periféricos levam estímulos aferentes e eferentes, estímulos sensitivos e estímulos excitatórios. Então, esse estímulo excitatório, vindo pela alça eferente, vai estimular o músculo que vai responder contraindo. Então, quando eu faço um reflexo miotático, percuto o músculo, estimulo os receptores tendinhos musculares e, como consequência, eu tenho uma contração reflexa. Então, o músculo responde contraindo. Perfeito? Aí eu consigo observar a integridade do próprio músculo, a integridade aqui dos receptores musculares, a integridade da medula, de um nível medular, né, da alça eferente, tá vendo? Então, semiologicamente, tem vários aspectos para serem observados e sempre, dependendo do contexto clínico, a gente começa a desconfiar e topografar onde está a lesão. Bom, aqui nós temos nesse slide os chamados anexos musculares. Esses anexos musculares, eles podem ser estudados, né, e vir como também anexos articulares. Então, ora, autores colocam esses anexos lá no capítulo de sistema articular, ora no sistema muscular. Em todo caso, nós temos aí anexos que estão adjacentes às articulações e eles têm a seguinte função. Esses anexos, como aqui embaixo está colocado, a função de reduzir atritos entre estruturas periarticulares, vou colocar assim, periarticulares. Que estruturas nós temos periarticulares? Temos estruturas rígidas, que são os próprios ossos, e temos também estruturas moles, que são músculos, que são os tendões. Então, nós temos dois tipos de anexos. Primeiro, as chamadas bolsas sinoviais, que nós também denominamos de bursas, o pessoal conhece como bursas, onde ocorre um evento disfuncional, uma anomalia, né, das bolsas sinoviais. A sua inflamação recebe um nome clínico de bursite, a inflamação das bursas. Então veja aí, bolsas. Existem várias bolsas ao redor das articulações do nosso corpo. Então, no caso aqui, nós temos uma bolsa subacromial, abaixo do acrômio, bolsa subacromial. Diminui o atrito entre quem e quem? Entre os elementos periarticulares, né? Entre o osso, enfim, e os tendões, enfim. Então, ela tem esta função. Ela é preenchida. Por que o nome é bolsa sinovial? Porque ela é preenchida por líquido sinovial. Então, nós temos aqui uma membrana, uma porção fibrosa, né, da bolsa externamente e uma porção de uma membrana sinovial internamente. Obviamente, ela também é vascularizada, essas bolsas, e ela produz esse líquido sinovial que atende aí para diminuir o atrito entre estes elementos periarticulares. Nós temos também as chamadas bainhas tendinhas. Alguns chamam de bainhas sinoviais, mas as bainhas tendinhas. Essas bainhas, elas fazem o que? Elas envolvem segmentos de tendões, envolvem segmentos de alguns tendões. E isso confere o quê? Um aspecto também de diminuição de atrito, um deslizamento melhor desse tendão em relação às estruturas adjacentes a ele. Então, aqui neste caso, nós temos a bainha tendinha do tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Veja que esse tendão, obviamente, tem um trajeto muito longo, ele passa por várias estruturas periarticulares, ele encontra-se entre um túnel que a gente vai ver, né, um sulco chamado de sulco intertubercular, entre o tubérculo maior e menor do úmero, existe um sulco ali, e
ele passa por ali. Tá? Então, ele precisa de elementos que diminuam o seu atrito, senão você teria escoriações, enfim, microfissuras nesse tendão, fazendo com que ele rompesse mais facilmente. Então, veja que essas estruturas servem para quê? De um todo, para isso, reduzir o atrito entre estruturas periarticulares. Aí, estas bainhas, elas podem sofrer, em função, né, desse atrito, uma produção exacerbada de líquido sinovial, fazendo com que elas fiquem mais túrgidas, mais edemaciadas, e isso vai trazer transtornos, né? Vai gerar dor, obviamente, né? O sujeito vai gerar dor. Existe uma condição clínica de inflamação destas bainhas sinoviais, em especial dos músculos que vão em direção ao polegar, os músculos extensor longo e curto do polegar, bem como o abdutor longo do polegar. Então, esses músculos e as bainhas desses músculos podem encontrar-se inflamadas e também aumentadas, e isso vai gerar, óbvio, limitação da amplitude de movimento nesta região, né? E também um edema, né, e dor importante na região, tendo a necessidade de uma correção, em muitos casos cirúrgicas, para liberação, porque esse tecido pode começar a ter fixações, né, começar a ter aderências, e isso dificultar a movimentação, exigindo, assim, uma intervenção cirúrgica, chamada aí tenossinovite de Dequervain, né, Dequervain, Fritz Dequervain, o seu primeiro a descrever essa condição. Nós temos aqui também as bursites clássicas, né, de ombro, inflamação aí, sobretudo do ombro. Existem técnicas anatômicas, né, palpatórias para isso. Ao seu tempo a gente pode ver alguma coisinha dessa. Bom, aí aqui a gente tem uma ressonância, né, mostrando para nós a região aí do ombro, a região da glenoide, do húmero, da cartilagem aí que a gente consegue observar. A gente consegue observar um pouquinho aqui de lábio da glenoide. A gente está vendo a projeção dos tendões do músculo supraespinhal, fixando-se no húmero. Aqui vocês já estão vendo isso aqui normal, isso aqui disfuncional. A gente está vendo uma ruptura do tendão do supraespinhal, tá vendo? Ele encontra-se rompido e aí tem uma coleção de líquido aqui, né? Então, edema nessa região do tubérculo maior do húmero. A gente está vendo aqui também um aumento de líquido na bolsa subacromial, tá vendo? Uma bursite, perfeito? E aqui nós temos esses elementos que nós vimos em uma imagem de tomografia. Voltando para os nossos músculos, é importante também nós citarmos que existem chamada origem muscular e inserção muscular. Isso aqui é bem rápido, bem simples. Origem, para anatomia, deixando claro, para anatomia, a origem é o ponto fixo do músculo, é o ponto menos móvel do músculo. Isso nós denominamos de origem. Inserção é o ponto móvel do músculo. Então, esta é a inserção. Então, o músculo tem origem e inserção. Geralmente, a contração concêntrica desses músculos dá-se do quê? Da inserção em direção à origem, aproximando, assim, as peças ósseas, né? Então, dando esse aspecto aí, mobilizando as peças ósseas nesse sentido. Então, aqui a gente tem aqui um movimento de flexão da articulação do cotovelo, né? E aqui um movimento de flexão também da articulação do cotovelo, onde nós estamos vendo o seguinte, que essa questão da origem e inserção, os músculos podem mudar a sua origem e inserção, dependendo do tipo de movimento que está sendo realizado.